Gente, estou muito feliz de estar com vocês e hoje nós vamos iniciar uma série intitulada Checkmate, perguntas desafiadoras para a fé cristã, tá? Sabe por quê? Porque muitas pessoas, elas acreditam, deixa eu ficar numa posição aqui que fica mais fácil para, deixa eu pôr isso aqui no meio, porque aí não fica na frente de ninguém. Tá dando para enxergar aí? É? Então tá bom. Hã? Ah, se vira aí, dá teu give your jumps, man. Ó, seguinte. Beleza, vou falar sério agora, Para de zoeira. Vamos lá, ó, também outra coisa que eu quero falar. Não gosto de ninguém saindo, hein? Vem, quer ir no banheiro e beber água? Bebe água e vai no banheiro antes. Começou a reunião, acabou. Ai, mas eu tenho prisão de ventre. Faz xixi aí, tá nem. Já tá quente mesmo, fica um quentinho assim na cadeira aqui. Ah não, mãe, mas eu vou desidratar. Você acha que eu não sei que você fica o dia inteiro sem beber água? O dia inteiro sem beber água, tirando a Rebeca que anda com esse galão, essa caixa d'água pra cima e pra baixo. Aí. Então, ó, água e banheiro é antes e depois. Ó, tá vendo? Se não tivesse bebendo água, não tava morrendo afogado. Mas, né? Então, a água é antes e depois. Tá ligadaço? Estamos melhorando. Beleza? Gente, dito isso, hoje nós vamos começar uma nova série que se intitula Checkmate, perguntas desafiadoras para a fé cristã. Por quê? Tem muitas pessoas que acham que ser crente ou ter fé significa que você precisa abrir mão do seu cérebro. Tem gente que acredita isso, faz, não, porque eu acredito e eu vivo pela fé e por isso as coisas são sobrenaturais. Não, e é verdade, coisas sobrenaturais acontecem. Mas o cristianismo exige de você uma fé que realmente acredita naquilo que é sobrenatural. Claro, milagres acontecem e são reais. Mas ele também vai exigir de você que você use o seu cérebro. Por quê? Olha só. Veja como a afirmação de que crer, ter uma fé cristã, significa abrir mão do seu cérebro, não faz o menor sentido. Primeiro, quem foi que fez seu cérebro? Foi Deus. Faria algum sentido Deus ter feito o seu cérebro e pedir para você não usar para crer nele? Menor sentido, não faz menor sentido. Mas tem gente que acha isso. Segundo motivo, porque não faz sentido você abrir mão do seu cérebro para abraçar a fé cristã. Porque a batalha pela fé, em grande parte, é a batalha pela mente. Por exemplo, nós temos versículo famosíssimo, né? Romanos 12. Não se conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como que você vai ser cristão sem usar a mente, mindset? Além disso, historicamente falando, presta atenção, as maiores universidades do mundo foram fundadas por cristãos. E os maiores cientistas do mundo eram cristãos e não tiveram que abrir mão da sua fé para poder serem cientistas. Para poder fazer as maiores descobertas, algumas delas que você se beneficia ainda hoje. Ou seja, presta atenção. O cristianismo não é uma religião para ignorantes que negam a realidade, mas sim para pessoas que querem enxergar a realidade como ela é. A grande questão é, você quer enxergar a realidade como ela é? Algumas pessoas não querem enxergar a realidade como ela é. Um dos livros que mais impactaram a minha vida foi esse aí, ó. Crer é também pensar. Eu li esse livro na época da faculdade. E ele fala algumas coisas interessantes. Por exemplo, ele vai dizer que o conhecimento deve levar à adoração. Porque quanto mais nós conhecemos a realidade, quanto mais nós conhecemos inclusive a realidade científica, mais nós nos maravilhamos com o Deus que criou tudo isso e o adoramos. E tem, se não me engano, foi Isaac Newton que vai dizer que um pouco de ciência te afasta de Deus, mas muita ciência te coloca aos pés dele. E John Stott, que é o autor do livro, ele vai dizer que o conhecimento também deve levar você à fé. O Salmo 9, por exemplo, ele vai dizer: os que conhecem o teu nome confiam em ti.
Ele também vai dizer que o conhecimento deve nos levar à santidade, à obediência. Porque quanto mais nós nos relacionamos com Deus, maior a nossa responsabilidade de colocar em prática. Porque quanto mais a gente conhece, mais a gente tem responsabilidade. Por exemplo, o Salmo 119 vai dizer: dá-me entendimento, para que eu guarde a tua lei e obedeça de coração. Em quarto lugar, John Stott vai dizer que o conhecimento deve levar ao amor. Frequentemente, as pessoas que conhecem muito, elas se acham, você está entendendo? Só porque eu sou demais. Não, porque eu conheço as coisas. Porque você é um burro. Mas eu passarei em todos os vestibulares. E você vai ser empacotador do supermercado. Nada contra os empacotadores, inclusive é um serviço super digno, mas as pessoas tentam ofender umas às outras assim. Porém, John Stott vai dizer que o verdadeiro conhecimento é aquele que faz você mais amoroso, porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós queremos compartilhar o que sabemos com outros e usar o nosso conhecimento para servir as outras pessoas. Então, grave isso aqui, eu até anotei para não esquecer. Comprometimento sem reflexão é fanatismo em ação. Tá cheio de fanático por aí, que fala que crê em Deus. Mas esses fanáticos nem sempre creem em Jesus de verdade, são cristãos. Porque reflexão sem compromisso paralisa a nossa ação. Gente que acha que sabe muito, mas não faz nada, desconfia dessas pessoas, tá? Essas pessoas, elas não são cristãs. Porque Deus nunca quis que o conhecimento fosse um fim em si mesmo, mas sempre quis que o conhecimento apontasse para a glória dele. Por quê? Porque fé não é um salto no escuro, mas um passo no rumo da luz. É isso que a fé é. E é por isso que nós nos propomos a falar com vocês de temas bem difíceis e que tem tudo a ver com as principais controvérsias da nossa sociedade e que tem tudo a ver com aquilo que você debate, aprende na escola, que tem tudo a ver com as coisas que perguntam para você, que tem tudo a ver da maneira como ensina você e tem tudo a ver com alguns questionamentos que vocês mesmos fazem. Nós vamos responder algumas questões. O cristianismo é contra a diversidade? O cristianismo é homofóbico? O cristianismo rebaixa as mulheres? O cristianismo manda as pessoas para o inferno? Essas 4 questões em 4 encontros, mas hoje nós responderemos a pergunta se o cristianismo é contra a diversidade. Tem gente que acusa a fé cristã de ser contrária à diversidade. Por quê? Eu reuni alguns argumentos que as pessoas dizem contra a fé cristã para dizer que ela é contrária à diversidade. Por exemplo, alguns vão dizer que o cristianismo é contra a fé cristã. Por quê? Por causa da sua ênfase na tradição. E realmente, a fé cristã ela é uma fé milenar. Está há muito tempo aí. E é claro que ela tem uma tradição. E normalmente cristãos costumam valorizar essa tradição. E em alguns casos a tradição pode até mesmo impedir que algumas coisas sejam feitas. Então as pessoas dizem que a tradição cristã é contrária à diversidade. Outra acusação comum é que o cristianismo ele é uma religião colonialista. Deixa eu explicar isso. Não, porque o cristianismo é assim. Ele entra na tribo, ele acaba com a cultura indígena, os índios se convertem e aí rapidinho eles param de andar pelado, para de construir lá a oca e eles ficam todos civilizados, por assim dizer. Então o cristianismo está destruindo a cultura indígena, por exemplo. E essas pessoas vão dizer que ao longo da história várias culturas foram destruídas, porque o cristianismo chegou, evangelizou, e evangelizando, ele foi destruindo a cultura local. Várias pessoas vão dizer que é colonialista. Outra acusação comum é que o cristianismo possui algumas passagens bíblicas complicadas, controversas.
textos que falam sobre escravidão, textos que falam sobre homossexualidade, textos que falam sobre sexo antes do casamento. E aí essas pessoas vão dizer que essas passagens fazem com que o cristianismo seja contrário à diversidade. E tem a última acusação que eu coloquei aqui, é que se isso tudo não for suficiente, a gente também tem um monte de mau exemplo. De gente que se diz cristã, mas na verdade não é. Quem aqui, não sei se você já teve essa experiência, ou quando descobrir que você é crente, a pessoa falou, aleluia, irmão! Ou te zoou nesse sentido, ou a pessoa já mandou-lhe a mão na sua cabeça e falou, sai! Se não fizer isso com você, você está sendo cristão do jeito errado. Na minha época, quando descobriam que eu era cristão, o pessoal ficava cantando, estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho. O pessoal ficava cantando a música que era do R.R. Soares, que tinha um programa de televisão. Olha só, porque tem exemplos ruins de pessoas que se dizem cristãs, e quando junta com todas essas acusações, fazem as pessoas pensarem que o cristianismo é contrário à diversidade. Mas será? Será que essas acusações fazem sentido? E será que o cristianismo é contrário à diversidade? É isso que eu quero conversar com vocês. Mas primeiro eu preciso responder, afinal de contas, o que é diversidade? Se você já ouviu outras aulas que eu dei, você vai lembrar que eu tenho insistido, tem muitos conceitos que são ditos muito, mas compreendidos pouco. Eu já falei de vários conceitos que as pessoas falam bastante, mas compreendem pouco. Diversidade é mais um desses conceitos. O que eu quero mostrar é que diversidade, para a cultura que a gente está inserido, é diferente do conceito de diversidade bíblico, tá? Então, vou repetir. Eu quero mostrar que aquilo que a nossa cultura, que o nosso contexto, que a nossa sociedade chama de diversidade, é diferente daquilo que a Bíblia chama de diversidade. Eu vou começar primeiro mostrando as semelhanças e depois vou dizer as diferenças. Vamos falar primeiro das semelhanças. Em quais semelhanças tem o conceito de diversidade da cultura com o cristianismo? Por exemplo, primeira semelhança. Tanto a nossa cultura quanto a cultura cristã valoriza a diversidade. Porque tanto a Bíblia quanto o conceito contemporâneo de diversidade reconhecem a importância da variedade de culturas, línguas, costumes e perspectivas. Nisso a gente concorda. Outro ponto que a gente concorda é que igualdade é algo fundamental, gente. Porque ambos reconhecem que todos os seres humanos são iguais em valor e dignidade, independentemente das suas características. Outro ponto que o conceito de diversidade contemporâneo e o que a Bíblia chama de diversidade concordam é a importância da comunidade. Tanto a Bíblia quanto o conceito contemporâneo de diversidade enfatizam a importância da comunidade na interação entre diferentes grupos. Então, até agora a gente viu que, em alguns aspectos, o conceito de diversidade da nossa cultura, inclusive esses que você pode ter aprendido na sua escola e ver na televisão, concorda com o cristianismo, mas tem diferenças. Quais são as diferenças entre o que a Bíblia diz e o que a cultura diz que é diversidade? Primeira diferença, vamos lá. É o tipo de diversidade. O conceito secular de diversidade varia conforme a época. Então, se você voltar 30 anos e perguntasse para as pessoas lá de 30 anos atrás o que é diversidade, eles dariam para você uma resposta. E aí, se você voltasse mais 30 anos, eles dariam para vocês outra resposta. Por quê? Para o nosso contexto, diversidade não é um conceito fechado.
ele varia conforme o tempo. Você quer ver um outro exemplo de conceito que não é fechado, que está variando o tempo inteiro? Conceito de minorias. No passado, minoria estava relacionado com grupos pequenos, por isso, minoria. Hoje, minoria não está necessariamente relacionada com grupos minoritários, mas sim com grupos que sofrem determinado tipo de coisa na sociedade, por exemplo. Percebe como essa mutação aconteceu de acordo com o tempo? O que eu quero mostrar para vocês é que é o seguinte, hoje, presta atenção, hoje o meio secular define diversidade, o tipo de diversidade relacionada à raça, etnia, gênero, orientação sexual, religião, entre outros. É assim que ele vai mostrar os tipos de diversidade. Só que as categorias bíblicas para a diversidade são fixas. São fixas. Ela não varia conforme a cultura. E não varia conforme a aceitação. Normalmente, quando a Bíblia fala de diversidade, ela está falando de raça, de sexo, de língua, de nação e etnias. Mas, por exemplo, quando o assunto é religião, a Bíblia não fala que todas têm igual valor. Ela fala que o cristianismo tem o verdadeiro valor, por exemplo. Então, ela, nesse sentido, ela não promove diversidade religiosa. Não é o nosso conceito. Essa é a primeira diferença. O tipo de diversidade varia. Segunda diferença é que a motivação da diversidade agir. O que é motivação? É o motivo pelo qual você faz as coisas, tá? Obrigado, Gui. Por que você faz as coisas? A nossa cultura promove diversidade. Por quê? Porque ela valoriza inclusão social, justiça social, como forma de promover uma sociedade mais justa e igualitária. Ela valoriza esse tipo de coisa. E veja, tem certo valor nessa defesa dela. Mas o motivo pelo qual o cristianismo é a favor da diversidade é que nós somos reflexos da criação divina. Todo mundo é criação divina. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, a diversidade, ela existe porque Deus nos fez pessoas plurais. Pessoas diferentes. Brancos, pretos, altos, baixos, magros, gordos, etc. Entendeu? E a terceira razão, aliás, o terceiro ponto que é diferente entre o conceito de diversidade secular e bíblico é a aplicação da diversidade. Veja, o conceito contemporâneo de diversidade ainda está em desenvolvimento, como eu disse para vocês, e busca formas diferentes de se aplicar conforme a época. A maneira como a diversidade é valorizada, aplicada na sociedade, muda. Tanto que várias vezes os termos que são utilizados são redefinidos. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Se você fosse professor 20 anos atrás, você chegava numa criança e falasse assim, não, porque aquela criança ali tem uma condição especial, né? Ela é uma criança especial. O que você imagina com isso? Que a criança tem algum tipo de síndrome, de deficiência, etc. Mas agora, esse tipo de expressão, criança com condição especial, não é mais utilizada. Por quê? Porque eles entenderam que isso não fazia as pessoas valorizar a diversidade. Aí, a partir de agora, é criança com deficiência. Não pode falar que ela é especial. Porque especial, algo que é bom, passou a ser algo que é ruim. Se alguém fala assim para você, Bigas, você é muito especial. Sabe o que é pior? Eu falo assim, né? Você é muito especial. O pessoal redor. É isso mesmo, né? O pessoal logo pensa, não, porque ele tem alguma deficiência e tudo mais. Hoje as pessoas não falam isso. Quero mostrar para vocês é que os conceitos estão mudando diversas vezes. Por quê? Porque a maneira como a nossa sociedade secular aplica a diversidade, ela está mudando. Porém,
A Bíblia apresenta exemplos de como a diversidade se aplica em diferentes áreas da vida, como comunidade, família e liderança, porque ela já possui os seus princípios estabelecidos. Então até agora, veja só o que eu fiz. Eu mostrei para vocês os pontos de semelhança, aquilo que o conceito de diversidade cultural do nosso tempo se parece com o conceito bíblico, e mostrei para vocês também aquilo que é diferente. Só que nós temos um probleminha aqui. Tá ligadaço? Talvez, diante disso tudo, possa parecer que o conceito de diversidade secular é melhor e mais tolerante, é mais abrangente. Algumas pessoas podem falar assim, aí ó, tá vendo? Realmente o cristianismo é intolerante, porque o cristianismo ele é exclusivista, porque o cristianismo ele exclui as pessoas, ele divide ao invés de unir. Mas eu quero mostrar para vocês que isso não é verdade. E aqui está a grande virada. Por quê? Tem um livro que tem um título fantástico. O livro se chama A Intolerância da Tolerância. Eu vou repetir. A Intolerância da Tolerância. Ele vai mostrar que a tolerância moderna não se trata de conviver pacificamente com aqueles com quem discordamos, mas sim de afirmar que todas as crenças e pontos de vista são igualmente válidos. Em outras palavras, a tolerância do nosso tempo vai falar que você só pode tolerar se todo mundo falar que todas as opiniões são igualmente válidas. Tanto que você vai conversar com alguém, aí a pessoa fala assim, não, mas isso aí é a sua opinião. Essa é a sua perspectiva. Você já viram as pessoas falando as coisas? Não, isso aí é a minha verdade. Programa de televisão, por exemplo, reality show. Não, porque eu vim aqui no programa para compartilhar a minha verdade. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que primeiro, que não existe verdade absoluta, e o que ela pode oferecer é a perspectiva dela, a verdade dela. Porém, e se aparecer alguém que disser, não existe uma verdade, existe a verdade, e essa pessoa falar, e quem defende a verdade, aqui no caso, sou eu. O pessoal fala assim, não, porque você é radical demais, porque você não respeita as pessoas, porque você é taxista, porque é isso que você está sendo. E aí, olha que sacada inteligente. O autor do livro chama D.A. Carson. Ele vai dizer 3 coisas importantes para nós. Primeiro, essa nova tolerância social que nós temos, ela é socialmente perigosa. Por quê? Porque ela, ao invés de gerar tolerância, ela gera intolerância em relação a todos que permanecem firmes às suas crenças. As pessoas não querem que você abandone a fé cristã. Ninguém fala assim, abandona a fé cristã. Quer dizer, algumas pessoas até falam, né? Mas sabe o que as pessoas normalmente se contentam? Elas se contentam em pedir para você dizer o seguinte, a minha fé cristã é tão válida quanto qualquer outra coisa que você crê. Se você falar isso, as pessoas não vão falar para você abandonar o cristianismo. Não vão falar. E quando você afirma que só a fé cristã é real, as pessoas vão se voltar contra você. Aliás, foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Jesus falou, eu sou a verdade, e todo mundo pulou dessa altura. Como assim? Crucificaram o cara. Entendeu o problema? Como ele falou que existe uma verdade, todo mundo se voltou contra ele. Tenta fazer a mesma coisa, você não vai ser perseguido. Por quê? Essa tolerância social, ou aparente tolerância social, ela é socialmente perigosa. Os relacionamentos só podem ser superficiais, porque relacionamento profundo exige que eu discorde de você, que eu converse sobre os seus erros e você fale dos meus erros. Relacionamento profundo exige que você olhe nos olhos.
Relacionamento profundo exige que você seja vulnerável. Relacionamento profundo exige que as suas incompetências e mentiras sejam flagradas. Isso que exige. E talvez isso explique porque a geração de vocês é a geração mais solitária do mundo, mesmo conectados o tempo inteiro. Quem aqui nunca se sentiu sozinho, rodeado de gente? Quem nunca aqui se sentiu num vácuo existencial, ainda que estivesse numa festa, numa comemoração, e desejou, eu não quero estar aqui? É por causa disso. Porque o tecido social, ele é perigoso. Ou você é superficial e vive de máscaras, ou você é verdadeiro e é recriminado. Ele vai dizer também que essa nova tolerância é intelectualmente debilitante. Por quê? Parece que as pessoas não pensam muito. Veja bem, não importa quem está certo, não importa o que é melhor, não importa o que é verdade, porque tudo serve. Você já viu assim, olha, se você está feliz, não está? Se você está feliz, tá tudo bem. Porque se te faz feliz, tá tudo bem. É isso que vão dizer. Não importa se é verdade, não importa se é genuíno, não importa se te faz bem. Se fizer você feliz, amigão, se joga. Só que isso é intelectualmente debilitante, por quê? As pessoas nunca são chamadas a pensar na verdade. Elas só são chamadas a conviver concordando umas com as outras. Por quê? Presta atenção nas suas amizades. Dificilmente um amigo olha no seu olho e diz assim, você está errado. Normalmente, amigo de verdade faz isso. Na sua escola, discordar do outro é uma ofensa. É uma ofensa. Porque a grande questão é que toda verdade vale. Só que deixa eu falar uma coisa para vocês. No mundo onde tudo é verdade, nada é verdadeiro. Nada. Nem os relacionamentos de vocês. Essa tolerância social aí, ela é hipócrita e mentirosa. Por quê? Muitas vezes, essa tolerância é usada como arma de censura, silenciando qualquer oposição. Você que é cristão é opressor. Por isso você não tem direito de opinar. Por isso você não tem direito de falar. Eu me lembro, na época da faculdade, eu fiz engenharia, né? E olha só, engenharia, eu lembro de fazer iniciação científica, e aí eu apresentei um relatório lá de um tema lá, não cabe aqui explicar. Aí o que aconteceu? A banca foi criticar o meu relatório. E aí teve crítica boa, teve crítica ruim, e aí uma pessoa falou o seguinte, eu acho que os seus argumentos são inválidos. Aí eu pedi a palavra e falei assim, eu até concordo contigo, mas me mostre o porquê que os meus argumentos são inválidos. Aí a pessoa levantou e falou assim, porque eu ouvi dizer que você é cristão. Eu falei, mas é um relatório de eletrônica analógica. O que isso tem a ver? E a pessoa estava insistindo. Agora veja só, como na cabeça dela a opinião cristã não tem valor nenhum, mesmo dado científico que um cristão produz não tem valor nenhum. Isso significa que essa tolerância é hipocrisia. Você é tolerante enquanto você concorda com tudo e com todo mundo. Porque quem defende essa nova tolerância aí, os defensores das minorias, eles agem de maneira autoritária e violenta muitas vezes. Mas presta atenção nisso daqui. Tá ligado? Olha aqui. Afinal de contas, qual é a verdadeira tolerância? Porque eu mostrei qual que é a falsa, né? Eu mostrei quais são as máscaras e hipocrisias do nosso tempo, da nossa sociedade, que vocês experimentam. Qual que é a verdadeira tolerância? A verdadeira tolerância não significa que todas as crenças são igualmente válidas. Significa que respeitamos o direito dos outros de terem crenças diferentes, mesmo que discordemos delas. Veja só, o cristianismo foi a religião que promoveu o que a gente conhece hoje como Estado laico.
Estado laico é o país defender liberdade de expressão religiosa. Significa que no Brasil, que é um Estado laico, qualquer religião tem o direito de se expressar. Agora, por que o cristianismo defendeu o Estado laico? Porque, para a fé cristã, não interessa que você siga os protocolos cristãos religiosos. O que interessa é que você se converta de coração e de verdade. Então não faz sentido nós obrigarmos todo mundo a ser cristão. Porque isso, na verdade, vai dificultar o nosso evangelismo. Se todo mundo é cristão, como é que eu vou evangelizar os não cristãos? Se todo mundo age como se fosse cristão. Percebe? Então, o cristianismo, historicamente, ele passou a defender a ideia de que o Estado, o país... Tá indo embora? Não. Lembra que eu falei? Murilo, você também está na minha. Eu falei, começou a reunião, ninguém levanta, ninguém vai no banheiro, você vai se esperar, viu? É nóis, tá? Bom, já vamos começar a aprender, tá bom? Tá ligadaço? Beleza. Aí, vejam só. O cristianismo ele passou a defender o Estado laico porque ele queria que as pessoas tivessem liberdade de se expressar, mas ele também queria ter liberdade de evangelizar. Isso significa que um Estado laico, qualquer religião tem direito de se expressar. Inclusive, Estado laico não é a mesma coisa que Estado ateu. No Estado ateu, você não pode ter cruz em departamentos públicos. Não pode. Mas no Estado laico, você pode. Afinal de contas, toda religião tem direito de se expressar. Inclusive a cristã. Isso que é tolerância verdadeira. Porque é impossível ter uma tolerância verdadeira e duradoura sem um compromisso com a verdade. É por isso que o conceito de diversidade bíblico faz mais sentido. Presta atenção. A tolerância sem verdade é um barco sem bússola. Ele pode até navegar, mas não sabem que direção está indo. Não sabem. É por isso que nós temos que olhar para a nossa bússola e olhar para as Escrituras. Eu quero mostrar 4 argumentos bíblicos que a Bíblia tem e mostra que o cristianismo não é contrário à diversidade. Primeiro, a Bíblia ela celebra a diversidade. Nós temos no Antigo Testamento, por exemplo, a Torre de Babel. Quem aqui já ouviu falar da história da Torre de Babel? Beleza. A Torre de Babel foi... os homens se reuniram para juntos eles construírem uma cidade e uma torre que subisse até o alto. Só que Deus tinha dado uma ordem dos homens se espalharem e, ao invés de se espalhando, eles deveriam se multiplicar. Qual que é a grande questão aqui? É que eles desobedeceram a Deus e quiseram fazer o nome deles grandes. Foi por arrogância que eles resolveram construir uma cidade e uma torre. Aí Deus vai lá, derrama uma disciplina sobre eles e eles passam a falar línguas diferentes. E essas línguas os confundem. Só que em Pentecostes, em Atos 2, acontece o inverso. O anti-Torre de Babel. Porque se em Torre de Babel todo mundo falava língua diferente, ninguém se entendia, em Pentecostes todo mundo falava línguas diferentes, mas todo mundo se entendia, compreendia. Qual que é a grande lição aqui? É o Espírito Santo que desfaz aquilo que o pecado fez. A verdadeira diversidade está quando há presença de Deus. É por isso que a Bíblia celebra a diversidade. A importância da diversidade na Bíblia, ela é grande, porque ela demonstra a amplitude do amor de Deus que abrange todas as culturas e povos. Lembre-se que a história cristã começa com o povo de Israel, e termina com todos os povos de todas as tribos, língua e nação. Então, o primeiro argumento que mostra que o cristianismo é a favor da diversidade é esse: a Bíblia celebra a diversidade. Por outro lado, Jesus, ele valoriza a individualidade. Eu falei, como assim, pastor? Mas a individualidade não é contrária à diversidade? Não, não é.
Porque a diversidade verdadeira é um espaço onde as pessoas podem ser diferentes. Mas no caso da fé cristã, que estão unidas debaixo de uma crença. Olha só, Jesus cura um cego de nascença, demonstrando a sua compaixão pelo marginalizado. Jesus conversa com a mulher samaritana, desafiando as normas sociais da época. Jesus ensina a amar os inimigos, promovendo perdão e reconciliação. E é por isso que nós precisamos lembrar que cada pessoa, ela possui valor em si mesmo. Por quê? Porque é a imagem e semelhança de Deus. Você não tem valor não é porque você é especial e melhor que todo mundo, mas você tem valor porque você é imagem e semelhança de Deus. A gente não gosta disso. Você gosta de ter valor pelas suas características, pelos seus dons e talentos. Você gosta que alguém olhe para você e fale assim, pô, você é bonito, Mateusão. Essa pessoa está mentindo com certeza. Você gosta que a pessoa olhe e fale assim, caramba, você é inteligente. Porque a gente gosta de se sentir especial. E aí, sabe o que acontece? O nosso valor passa a estar relacionado com os nossos dons, talentos, posição social, com a nossa origem, com a nossa cultura. E aí, quando você não é bonito como gostaria, rico como gostaria, talentoso como gostaria, você entra em crise, depressão, ansiedade, porque você passa a se pressionar a ser, às vezes, quem Deus não fez você para ser. Olha o problema disso. Quando, na verdade, a Bíblia vai dizer que o seu valor não vem das suas características, mas vem de você ser imagem e semelhança de Deus. Isso significa também que todos podem ser salvos independentemente das suas características e devemos tratar uns aos outros com amor e respeito. Tá ligadaço? Vamos lá. A Bíblia também mostra que o cristianismo, ele promove igualdade. Olha alguns textos interessantes. Gálatas 3:28 vai dizer que não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. A ideia do texto aqui não é que não existam essas diferenças, mas é que essas diferenças não são importantes, porque todos são um em Cristo. Já Efésios 2, Jesus derrubou as barreiras que nos separavam e nos uniu como um corpo só. Quarto e último argumento que mostra que o cristianismo ele é a favor da diversidade é que o cristianismo ele se adapta a diferentes culturas. Isso aqui é muito legal, presta atenção. Tá ligado? Isso foi muito bom, muito bom. Olha só, o cristianismo ele se adaptou às culturas africana, asiática e latino-americana, incorporando elementos de suas músicas, artes e costume. Por que eu coloquei isso daqui? Porque o pessoal fala assim, não, porque o cristianismo está entrando na África e está acabando com a cultura africana. Gente, essa pessoa não sabe de nada. O cristianismo começou na África. Nos primeiros séculos, nós temos nomes como Santo Agostinho. Já ouviu falar de Agostinho de Hipona? Agostinho era africano. E aí o povo até hoje, não, porque o cristianismo está estragando a cultura africana. Que isso? Não faz o menor sentido. E o cristianismo, ele se adaptou e se adapta às diversas culturas ainda hoje. Quer sejam orientais ou quer sejam ocidentais. E veja, e ainda assim, ele mostra que permanece puro e verdadeiro. Porque o cristianismo não é uma religião ocidental, branca, colonialista, como alguns pensam. É uma religião universal, multiétnica, policultural e versátil, ou seja, se adapta. Então, ser intolerante é a mesma coisa que não ser cristão. Não dá. Não dá mesmo. Agora, a grande questão é, o que o cristianismo corrige? Ou o que ele confronta hoje? E aí que a gente vai caminhar para o encerramento. 3 coisas importantes que o cristianismo historicamente corrige. Primeiro, racismo. Porque o cristianismo reúne povos de todas as tribos, línguas, nações e raças.
É verdade, como eu já disse, que começou com o povo, mas vai terminar com todos os povos. Então, eu ser racista é eu ser contrário àquilo que é essencial à verdade cristã, que é o evangelismo. Não importa a sua cor, não importa o seu sexo, não importa a sua condição social, não importa se você é um ateu. Não importa, mas graças a Deus que não é. Isso significa que o cristianismo confronta qualquer tipo de racismo. Agora presta atenção. Isso significa que você precisa participar das pautas antirracistas do nosso tempo? Não. Sabe por quê? As pautas antirracismo do nosso tempo são intolerantes, como eu disse para vocês. Eles querem ser tolerantes demais, mas são intolerantes. Deixa eu mostrar rapidamente para vocês. Vejam só. Se eu não concordar com a nomenclatura do que é racismo para eles, eu sou alvo das acusações. Eles vão falar assim: você é racista, taxista. É isso que você é. Porque eu não concordei com o conceito dele de racismo. Sem contar, lembra que eu falei que as categorias bíblicas são outras? A Bíblia não fala de racismo, mas ela fala de algo muito mais abrangente, que é acepção de pessoas. Não importa se você é preto, branco, azul, amarelo, tricolor, corintiano. Não, corintiano não pode não, tudo tem limite. Não importa. Porque a Bíblia está mais preocupada com outra coisa, que é com a acepção de pessoas. É por isso que, na maioria das vezes, quem se envolve com as pautas antirracistas do nosso tempo acaba sendo intolerante. Deixa eu dar um exemplo. Quem aqui já ouviu falar de lugar de fala? Qual que é a teoria de lugar de fala? Vai dizer assim, que se você é um homem branco, dos olhos claros, classe média, já entendi. Classe média, você não pode falar por uma mulher preta que é da favela. Por quê? Você não tem o lugar de fala dela. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a Bíblia fala, ela fala de todos os lugares. Porque se a Bíblia fala, não importa se você é branco, preto, amarelo, rico, pobre, favelado. Porque a Bíblia não pode ser o Gustavo. Não importa. Sabe por quê? Quando a Bíblia fala, ela fala a verdade. Então, eu sou homem, eu posso falar sobre feminilidade se eu for fiel à Bíblia. Se eu sou solteiro, eu posso falar sobre casamento se eu for fiel à Bíblia. Se eu sou casado, eu posso falar sobre ser solteiro se eu for fiel à Bíblia. Se eu for rico, eu posso falar sobre pobreza se eu for fiel à Bíblia. Se eu sou velho, eu posso falar sobre juventude se eu for fiel à Bíblia. Porque a Bíblia sempre tem lugar de fala. Sempre tem. Deixa eu continuar e dizer para vocês que a Bíblia também confronta o sexismo. O que é isso? Sexismo é as pessoas que fazem distinção essencial entre os sexos. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu não vou adiantar muito, porque nós vamos falar disso quando a gente falar se o cristianismo rebaixa as mulheres, tá? Mas o cristianismo, ele afirma essencialmente que homem e mulher são iguais. Eles são ambos imagem e semelhança de Deus. Porém, eles têm funções diferentes. Essencialmente o mesmo valor, mas com funções diferentes. Mas a gente vai falar isso melhor na outra palestra. Porém, tem gente que acha que homem tem mais valor do que a mulher e que mulher, ou em alguns casos, a mulher tem mais valor que homem. Tanto, vejam só, que mais recentemente, tudo que é associado ao feminino passou a ser sinônimo de virtude. E tudo que é associado ao masculino passou a ser sinônimo de opressivo e que tira o direito das pessoas. Olha só. Mas o cristianismo vai dizer que homens e mulheres têm essencialmente o mesmo valor, porque são ambos criaturas de Deus. Só que o que é mais importante disso daqui é que
O cristianismo confronta você, confronta seu egoísmo. Por quê? Porque as guerras e intolerâncias que nós temos entre nós vêm do coração, gente. Estou sendo franco aqui com você. A sua dificuldade que você tem com o seu irmão não vem por ele ser diferente de você. Vem do seu coração, que é pecaminoso e egoísta. A sua dificuldade em relação à minha instrução, a mim ou qualquer outra pessoa, vem do seu orgulho, do seu egoísmo. É por isso que a gente tem que sair daqui alinhados com a diversidade cristã. Não a diversidade desse século, mas a diversidade cristã. E olha como ela nos realinha. Vou dar coisas para não cultivar e coisas para cultivar. Tá ligadaço? Boa. Nós não podemos cultivar panelas. Porque toda vez que eu faço uma panelinha, eu estou fazendo acepção de pessoas. E não estou promovendo o quê? Inclusão. Olha só. Você acha que pluralidade ou diversidade é uma pauta que deveria ser falada só fora? Negativo. Faz parte da nossa realidade. Nós não podemos, e isso aqui eu sou intolerante, tá? Sou completamente intolerante à panelinha. Ah, mas você não acha nada, você é uma ditadura lacerdista. Mas sabe por quê? Olha só, eu prefiro que você fique com raiva de mim, com ódio de mim, por eu organizar as coisas do jeito que eu organizo, mas que por causa disso você não odeie seu irmão. Eu aguento a sua ira, mas talvez seu irmão não aguente. A gente não pode cultivar relacionamentos de interesse. O que eu chamo isso? Relacionamento de interesse é eu me relaciono com as pessoas que são parecidas comigo, que gostam das mesmas coisas que eu. Eu sou otaku. Eu gosto de me relacionar só com os nerds, porque eu gosto só da galera que gosta do Naruto. Eu gosto só da galera que gosta do Naruto, então eu só vou me reunir com essas pessoas. Ou como as pessoas vão dizer, não, eu só vou me relacionar com as pessoas que são a favor das pautas de minoria. Ou só vou me relacionar com a galera que é de esquerda ou que é de direita. Ou só vou me relacionar com aquelas pessoas que gostam das mesmas músicas que eu. Isso não é ser cristão nem a favor da diversidade. Porque a Bíblia fala que nós devemos cultivar novas perspectivas. Fale menos e ouça mais. Larga de ser arrogante. Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer, presta atenção nisso, tá ligado? A melhor coisa que você pode fazer é não fazer nada. Fecha a sua boquinha, o mundo vai ficar melhor. Terceira coisa que nós não devemos cultivar. Nós não podemos cultivar conveniência e conforto pessoal. Por quê? Se você está aqui na UPA há muito tempo, você sabe como é que as coisas funcionam. Você conhece algumas pessoas e você tem o seu grupinho que aí você se reúne, conversa com essas pessoas, tem os seus brothers e tudo mais. E toda vez que chega alguém aqui, dane-se. Por quê? É mais conveniente, é mais confortável. Eu já tenho o que eu quero. Só que a pessoa que vem de fora, que está chegando pela primeira vez, que precisa de atenção e de cuidado, eu não estou nem aí para ela. Só que o cristianismo também, ele nos impele a cultivar uma cultura de acolhimento, recepção e gentileza. Se você só olha para o seu umbigo, você está errado. E deixa eu falar uma coisa para você. Você, sua vontade, seus desejos, seus medos, suas dores, você não é o centro do universo não, viu? Então está na hora de você abaixar um pouco a sua bola e parar de olhar para dentro e começar a olhar ao redor. E você vai ver que você é bem menos interessante do que você julga ser. Cultiva a diversidade. Outra coisa que nós não podemos cultivar, e outra coisa que nós devemos cultivar, a gente precisa cultivar amizades verdadeiras. Eu estou falando sério. Se a minha suspeita for verdadeira, você tem amigos
que você come junto, você se encontra semanalmente, você conversa, você convive, vocês se divertem, mas vocês não falam a verdade um para o outro. Vocês não são vulneráveis um para o outro. Vocês se fecham no mundo de vocês e vivem num baile de máscaras. Só que a máscara gruda tanto no rosto de vocês que um dia vocês vão tentar tirar e vocês vão descobrir que atuaram tanto que se tornaram o próprio personagem. E não passam de um hipócrita. Isso significa que você não pode ser a pessoa que concorda com tudo. Não pode. Porque quem concorda com tudo não está sendo verdadeiro, não tem compromisso com a verdade. Mas você tem que aprender a falar a verdade em amor. A verdade bíblica. Eu termino dizendo que algumas pessoas acham que Jesus era de um jeito, quando na verdade a Bíblia mostra de outro jeito. Tem gente que fala assim, nossa, se eu encontrasse com Jesus, ia ser tão bom conversar com ele. Eu falei assim, vocês não estão ligados que era conversar com Jesus. Deixa eu dar um exemplo aqui. Leia os evangelhos e vocês vão notar que na maioria das vezes Jesus estava rodeado de pessoas. E quando ele estava rodeado de pessoas, ele estava ensinando. Mas toda vez que alguém conversava com ele sozinho, era verdade e amor. Era verdade em amor. Só que as pessoas não gostam de ouvir a verdade. Vou citar 2 exemplos. Um negativo e um positivo. Vou começar pelo negativo. Já ouviram a história do jovem rico, né? O cara chega em Jesus e fala assim, Jesus, o que eu preciso fazer para ser salvo? E Jesus fala, não, você obedece seus pais e tal, fala alguns mandamentos para ele lá, e ele fala assim, eu tenho feito tudo isso desde a minha juventude. Aí Jesus sabia que ele era dono de muitas posses, olha para ele, com amor, diz o texto bíblico, fala assim, vende tudo que você tem, entrega aos pobres, vem e siga-me. Sabe o que o cara fez? Abaixou a cabeça e foi embora. Você acha que você conversar com Jesus, ele não vai pedir para você abandonar alguma coisa? Abandonar um pecado? Abandonar muitas das coisas que você se apegou? Talvez abandonar a máscara que você insiste em vestir? Será que ao se encontrar com Jesus você não sairia triste, cabisbaixo? Infelizmente a minha experiência tem mostrado que normalmente é assim que as pessoas reagem. Mas graças a Deus, não todas, que nós temos um exemplo positivo também. Jesus se encontra com uma mulher ao meio-dia, num poço, num horário que ninguém ia tirar água, porque aquela mulher ia lá no lugar que ela na hora que ela sabia que ninguém ia lá, que ela não queria ver ninguém, ela não queria encontrar com ninguém, ela queria se isolar, ela queria viver as coisas do jeito dela. E aí, Jesus confronta aquela mulher. Jesus joga na cara dela com amor a verdade. E aquela mulher que tentava se saciar através de relacionamentos, é oferecido para ela a água viva. A única água que podia saciar a sede dela. E a única água que pode saciar a sua sede também. Mas para isso Jesus vai ter que te falar a verdade em amor. Se os teus amigos concordam com você, seus amigos não são seus amigos. E se o seu Deus não discorda de você, ele não é o Deus da Escritura, seu Deus é você mesmo. Mas uma cultura de pluralidade, ela é uma cultura onde as panelas são destruídas para promover a inclusão, onde os relacionamentos de interesse são abandonados para que nós obtenhamos novas perspectivas, para que a conveniência e o conforto pessoal seja abandonado, para que eu me mova rumo às outras pessoas, para receber as outras pessoas, para servir as outras pessoas, e parar com essa ideia de que eu tenho que ser servida, a minha vontade tem que ser satisfeita. Como se o mundo plural tivesse que concordar com você. Numa cultura bíblica plural, nós não concordamos com tudo, porque nós temos um compromisso com a verdade e com o amor.
eu conto nas mãos aquelas pessoas que têm coragem de me olhar no olho e dizer assim, Lacerda, com amor, com sabedoria, você está errado. E esses amigos eu não abro mão por nada. Então talvez esteja na hora dessa UPA ter uma cultura plural. Não segundo o que o mundo diz, mas segundo o que a Bíblia mostra. Porque Jesus foi aquele que suportou o nosso pecado e ainda nos tolera hoje, para que possamos tolerar uns aos outros. No reino eterno de Cristo, teremos que nos tolerar para sempre. Aí vocês vão descobrir qual é a verdadeira pluralidade.